Ciganos, talvez, um dos povos mais estranhos e específicos do mundo. Eles não têm seu próprio estado. Grande parte deles ainda leva um estilo de vida nômade até hoje. Eles se distanciaram tanto da civilização que nem podemos nomear seu número com precisão. Neste vídeo, tentaremos descobrir de onde os ciganos vieram e para onde estão indo, como vivem e por que quase todos os habitantes do planeta não gostam deles. Por muito tempo, os cientistas não conseguiram determinar a origem dos ciganos até que os métodos modernos de análise confirmaram a teoria proposta no século XVIII. Os cientistas só podem supor em quais terras específicas os ciganos apareceram pela primeira vez. No entanto, a maioria dos pesquisadores concorda que os ciganos são migrantes da Índia, que inicialmente se mudaram para o Oriente Médio e depois para a Europa. A primeira grande menção aos ciganos começa com o Império Bizantino, onde eles se integraram com sucesso à sociedade e adotaram o cristianismo. Com a queda do Império, os ciganos mudaram sua direção para o oeste e começaram a chegar na Europa. Os ciganos europeus frequentemente se chamam de Roma. Aqui a cadeia lógica também se estende à Índia. Desde tempos antigos, toda a população da Índia é dividida em castas. Os brahmanes são os sacerdotes e eruditos, kshatriyas, os guerreiros, vaishyas, os comerciantes e artesãos, e a última casta são os shudras, que se ocupam do serviço das outras castas, as pessoas intocáveis, envolvidas no trabalho mais sujo, incluindo o tratamento de couro, lavagem, trabalho com argila e coleta de lixo. Eles vivem em guetos, segregados nas cidades indianas e na periferia das aldeias indianas. Eles não podem visitar hospitais e lojas, usar transporte público e entrar em instituições governamentais. Segundo essa teoria, foi precisamente essa injustiça que despertou os futuros ciganos para se moverem da Índia em busca de uma vida melhor. O problema é que até mesmo os próprios ciganos têm vagado por tanto tempo que perderam o conhecimento completo de onde era sua terra natal. Nas lendas ciganas, o povo é retratado como um eterno nômade que não possui sua própria terra. O caminho para o oeste. Os nômades iniciais foram recebidos no oeste, com grande hospitalidade. Havia a opinião de que os ciganos eram cristãos exilados do Oriente Médio, que foram forçados a fugir devido à perseguição muçulmana. Aparentemente por isso, em inglês e espanhol, os ciganos são associados aos egípcios. No idioma russo, os ciganos receberam seu nome da vida de São Jorge de Afonso, onde eram chamados de Atingani. Era uma seita bizantina de renegados da fé cristã que praticavam bruxaria. Mas vamos voltar para o Ocidente. No início, até ajudaram os nômades com comida, abrigo e dinheiro. No entanto, essa vida despreocupada não durou muito. Em grande parte, o principal motivo das relações tensas com os europeus foi o estilo de vida dos ciganos. Eles estavam constantemente se movendo de um lugar para outro e não tinham intenção de se integrar à sociedade local. O estilo de vida nômade já era considerado ilegal na Idade Média, pois era visto como vagabundagem, e os ciganos não tinham intenção de abandonar suas tradições. A relutância em se misturar com o mundo ao redor levou até mesmo à proibição desagradável de várias profissões europeias. Para os ciganos, era característico adivinhar e mendigar, o que por sua vez causava repulsa entre os europeus e gerava muitos mitos sobre as habilidades mágicas dos ciganos. Havia também um mito difundido sobre o canibalismo. Isso levou ao fato de que na Idade Média, na Europa Ocidental, surgiram leis anti-ciganas rigorosas, e isso aconteceu em toda a Europa. Na Inglaterra, por exemplo, a lei previa a pena de morte para todos os homens ciganos, baseando-se apenas em sua nacionalidade. Mais tarde, a lei foi endurecida, e até os ingleses que tiveram algum contato com os ciganos foram enforcados. E no Sacro Império Romano foi declarado que o assassinato de um cigano não era considerado um crime, o que levou a pogroms e perseguições de ciganos em todo o território do Império. Luís emitiu decretos para a deportação de ciganos da França sob a ameaça de assassinato. Na Suécia, todos os ciganos homens eram condenados à forca. O rei russo, Frederico Guilherme, ordenou que todos os ciganos com mais de 18 anos fossem mortos. Em geral, a Europa Ocidental tratava o povo cigano de maneira
impiedosa e implacável. Assim, aconteceu que os ciganos se mudaram em massa para a Europa Oriental. E a parte dos nômades que permaneceu no Ocidente foi ainda mais marginalizada e envolvida no crime. No leste da Europa, os ciganos encontraram uma grande lealdade. Na Rússia e na Polônia, eles eram vistos como uma população menos estrangeira, podendo se associar a diferentes classes sociais e ter uma vida plena. Os ciganos chegaram à Rússia principalmente pela divisão da Polônia. Na Rússia, os nômades se uniam em acampamentos, que às vezes chegavam a ter 25 tendas. Ao chegarem em um novo local, as mulheres iam aos vilarejos mais próximos para adivinhar o futuro e também pedir comida. Os homens, por outro lado, iam às feiras para vender cavalos. Os ciganos sedentários viviam geralmente em São Petersburgo, Moscou e outras grandes cidades. Muitos deles eram artistas, participantes de coros e ganhavam bem. É interessante que em 1876, a solista do coral cigano de Tula, Shishkina, se casou com o conhecido aristocrata Tolstói, um dos irmãos mais velhos do autor de Guerra e Paz. Sob as ordens de Catarina, os ciganos foram equiparados aos cristãos por padrão, mas também podiam integrar outras classes sociais. Geralmente, dedicavam-se à produção manual de pequena escala, atuavam em teatros e negociavam ativamente. Em outros países da Europa Oriental, a situação piorou. Surpreendentemente, na Romênia, onde agora, de acordo com as estimativas, possivelmente há mais ciganos do que em qualquer outro país, eles foram mantidos como escravos até 1856. No Império Otomano, a situação era bastante ruim. Os ciganos tinham todos os direitos, eles até se convertiam ao Islã ocasionalmente. A mudança de religião é uma característica cigana. Normalmente, eles aderem não à sua própria religião, mas à religião do povo cuja terra eles habitam. Mas claro, tudo isso com elementos de sua própria cultura e um toque de esoterismo. Nova realidade. Os gostos foram gradualmente mudando, e com eles a posição dos ciganos nos séculos XVIII e XIX em muitos países da Europa, as leis anti-ciganas começaram a ser revogadas. Mas apesar do enfraquecimento, a essência do problema da integração dos ciganos não foi a lugar nenhum. Enquanto a Revolução Industrial estava em andamento, as leis ciganas proibiam-nos de trabalhar em fábricas e indústrias. Além disso, os ciganos passaram a ser associados pelos europeus com o roubo de crianças. Assim, o novo século e o novo mundo industrial tornaram-se novamente um golpe para o povo nômade, e eles novamente se encontraram isolados da sociedade e da economia. Claro, havia ciganos que se assimilavam aos locais e começavam a levar um estilo de vida sedentário europeu, mas isso foi a exceção, não a regra. E após tal assimilação, eles já não eram considerados ciganos e se tornavam membros plenos da sociedade de qualquer país, desaparecendo das estatísticas gerais. E o século XX, para os ciganos, se tornou não apenas difícil, mas trágico. Terceiro Reich. Tudo que se refere às leis raciais e ao genocídio em relação aos judeus também se aplicava aos ciganos. Em 1935, os ciganos foram efetivamente privados de todos os direitos no território do Reich. Com o início da Segunda Guerra Mundial, começaram a ser perseguidos e exterminados em massa. Segundo estimativas, até 50% de toda a população cigana na Europa foi exterminada nos campos de concentração. Ciganos na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de acordo com os dados do censo, em 1926, havia cerca de 160 mil ciganos na União Soviética. No entanto, os especialistas acreditavam que, na realidade, havia muito mais representantes desse povo. Simplesmente, por não confiarem nas autoridades, muitas vezes tentavam evitar serem notados pelos trabalhadores estatísticos, ou se passavam por pessoas de outra nacionalidade, como grego, romeno, húngaro ou moldavo. O estilo de vida nômade tornava os ciganos apolíticos. Por isso, eles eram bastante indiferentes à ideia de igualdade universal. Além disso, o povo cigano não via nada de errado em ser rico. Pelo contrário, ter muito ouro e dinheiro era considerado muito atraente para eles. No entanto, a maioria dos ciganos nunca se banhou em luxo. Adivinhação com cartas, danças com canções diante de comerciantes e nobres, trabalhos de ferreiro
e pedidos de esmola eram quase as únicas fontes de renda que permitiam sustentar a família do acampamento. Na Rússia Imperial, a Revolução de Outubro privou essas receitas, mudando completamente e piorando o modo de vida habitual dos ciganos. E embora os comunistas não os considerassem inimigos de classe e não os perseguissem, como faziam com os burgueses, os nômades se opunham tanto à Revolução dos Trabalhadores e Camponeses, quanto às mudanças radicais que ocorreram no país. Após isso, os ciganos, como os demais, foram obrigados a trabalhar nas fazendas coletivas. Desde 1920, 52 fazendas coletivas foram estabelecidas na União Soviética por representantes da nacionalidade cigana. As famílias que optaram por se estabelecer permanentemente receberam terras e subsídios monetários no valor de 500 a 1.000 rublos para a criação de uma fazenda pessoal. Naquela época, muitos ciganos aproveitaram o auxílio financeiro. No entanto, a maioria deles nunca trocou a vida nômade pela sedentária. Apenas 5% dos nômades se tornaram agricultores coletivos, e mesmo esses não se dedicaram muito ao trabalho real. Em Arteli, região de Lipetsk, um grupo de 50 ciganos foi contratado por habitantes locais para trabalhos agrícolas coletivos. Os próprios ciganos não trabalhavam nos campos, e a colheita cultivada, em vez de ser entregue ao Estado, era dividida igualmente entre eles. Na primavera de 1933, dezenas de acampamentos migraram para as grandes cidades. Foi outro ano de fome. Moscou atraía os ciganos nômades com a possibilidade de se alimentar de alguma forma. A capital estava coberta por uma rede de novos acampamentos. Imediatamente após a introdução do sistema de passaportes, começou uma grande operação especial para limpar as grandes cidades de elementos indesejáveis. Durante um mês de verão incompleto, 5.470 ciganos foram enviados de Moscou para a Sibéria. No total, durante os anos anteriores, pelo menos 10.000 ciganos se tornaram vítimas de deportação. Durante os anos da Grande Guerra Patriótica, parte dos ciganos se juntou ao Exército Vermelho e também se juntou ao movimento partidário. 12 representantes do povo cigano receberam o título de Herói da União Soviética. Nos anos do pós-guerra, o barão Vladimir Cherkassy ganhou ampla notoriedade. Sob sua liderança, cresceu um clã criminoso cuja atividade tinha um caráter específico. Os ciganos, além de roubos e assaltos, chantageavam os clérigos usando informações comprometedoras coletadas previamente. Os padres, temendo a desgraça, não entregavam os criminosos à polícia. O grupo operava amplamente, estendendo seus tentáculos por toda a União Soviética. Membros comuns da gangue eram presos às vezes, mas não conseguiam alcançar o próximo barão por muito tempo. Apenas algum tempo depois, conseguiram colocar uma câmera nos ciganos e só depois disso conseguiram pegar Cherkassy. Em breve, ele e seus assistentes mais próximos foram condenados e executados. De fato, se o acampamento cigano estava envolvido em algum tipo de atividade ilegal, era muito difícil para a polícia lidar com eles. Não foi possível infiltrar um agente da polícia nenhuma vez por causa da total desconfiança dos estranhos. E considerando que até mesmo os clãs mafiosos não colaboravam entre si, a opção de um agente disfarçado também não funcionava. A única opção era casar-se com uma cigana, mas as jovens ciganas se casavam aos 14 ou 15 anos, o que era absolutamente inaceitável para um cidadão soviético. Nem todos sabem que nos países da ex-União Soviética, os ciganos pararam de migrar no início do degelo, quando Khrushchev emitiu uma ordem obrigando todos os cidadãos a se registrarem permanentemente. Os ciganos se estabeleceram. Apesar da quebra de tradições, muitas famílias ciganas ainda lembram do período soviético tardio como um tempo relativamente próspero e tranquilo, quando tinham empregos, muitas vezes relacionados com ofícios tradicionais. Os ciganos, ferreiros, tecelões, teciam cestos e as habilidades eram passadas de geração em geração. A União Soviética concedeu plenos direitos aos ciganos, mas destruiu seu modo de vida tradicional. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, havia um estudo oficial da língua cigana e até a publicação de literatura em sua língua, por exemplo, as obras dos escritores infantis Barto ou Ditkov. Este pode ter sido um dos exemplos mais bem-sucedidos de integração dos ciganos na sociedade.
Porém, sem o seu modo de vida tradicional, essas pessoas ainda eram ciganas? O modo de vida cigano, o isolamento dos ciganos do mundo exterior, os forçou a criar suas próprias leis internas. Existe até um tribunal cigano, onde os barões, chefes de família, se reúnem e tomam suas decisões. A punição mais severa é a expulsão do acampamento. Essa punição é aplicada por grandes dívidas, adultério, assassinato ou enganar os seus. Além disso, eles só serão punidos por associação com a cigana. Se a traição foi com gádio, não haverá disputa. Gádio significa não cigano. Então, os ciganos dividem as pessoas em duas partes, ciganos e todos os outros. Isso é indicativo de que o homem será punido apenas por se associar com uma cigana. Mas, por se associar com uma gádio, que não é cigana, provavelmente não haverá disputa. Os ciganos têm sua própria forma de democracia. Eles pronunciam a sentença aos criminosos, saindo todos juntos na estrada para executar a punição, se eles foram condenados ao exílio e à desonra. Uma das mulheres atinge o criminoso várias vezes, no rosto e no corpo, com a barra de sua saia. A partir deste momento, ele não tem mais o direito de aparecer no acampamento e ninguém lhe estenderá a mão, nem se sentará à mesa com ele. Para os ciganos, essa é uma punição terrível, equivalente à morte, pois fora do acampamento é muito difícil sobreviver sem a ajuda dos seus. Uma observação interessante que qualquer morador do norte concordaria. A maioria dos representantes da nacionalidade cigana tem uma excelente saúde. Quantas vezes você viu crianças correndo pelas ruas no inverno, praticamente nuas, sem sentir o menor desconforto? As mulheres podem passar horas sentadas no concreto à espera de esmolas. Os cientistas afirmam que os ciganos podem resistir não apenas ao frio, mas também a muitas doenças perigosas como lepra, cólera e tuberculose. Tudo porque, na Índia natal, todas essas eram coisas comuns. Como resultado da seleção hardcore que ocorreu, os ciganos têm uma imunidade superior. Enquanto a peste dizimava metade da Europa, as perdas entre os ciganos eram mínimas. Bem, sobre a adivinhação, é claro, essa tradição não surgiu do nada. Nos tempos antigos, as ciganas desempenhavam várias funções ao mesmo tempo. Primeiramente, elas trabalhavam como psicólogas. Às vezes, convenciam uma pessoa a dar um passo decisivo. Às vezes, a preveniam de um erro. Às vezes, apenas ouviam histórias sobre as desgraças dos outros. Em segundo lugar, as ciganas atuavam como anjos guardiões do amor alheio. Por exemplo, elas poderiam discretamente entregar uma nota de um rapaz para uma garota ou expressar seus sentimentos fingindo prever o futuro. Alguns rapazes russos até pagavam a uma cigana para prever especificamente que uma certa garota se casaria com um determinado jovem. E então, eles observavam a reação da garota. Se ela ficasse feliz, eles poderiam prosseguir com o namoro. Se ela ficasse chateada e não acreditasse na previsão, bem, não era para ser. A prestação de serviços esotéricos ainda é comum entre os ciganos. É um negócio, seja adivinhação com cartas ou leitura de mãos. O conhecimento de como fazer isso é passado de geração em geração e também é uma parte importante da cultura. Um casamento cigano é um evento único, é um evento que é comemorado com grande festa, muito pomposo. Geralmente, os pais tentam casar os filhos o mais cedo possível para que os jovens não tenham tempo de se estragar. E a noiva pode facilmente se adaptar à vida na família do marido. O que é cuidadosamente escondido da sociedade é a idade do noivo e da noiva. Você já viu alguma vez uma menina de 12 anos em um vestido de noiva? Acredite, entre o povo cigano, isso é um fenômeno muito comum. Em 2023, um vídeo de um casamento entre Ivan, de 11 anos, e Diana, de 14 anos, viralizou na internet. E quantos desses casamentos acontecem sem publicidade? A condição e o status da família na sociedade influenciam a escolha. Tudo é discutido com antecedência. Quando chega a hora de se casar, os pais da noiva trazem o dote para a noiva. Isso é mais uma formalidade, pois no casamento tudo passa para os jovens. Aliás, é costume dar presentes luxuosos e numerosos para o casamento. Para esta celebração, todos os parentes se reúnem. As festividades não duram apenas um dia, mas às vezes se estendem por semanas. Bem, após o casamento é hora dos funerais, entre os ciganos.
Acredita-se que uma pessoa precisa das mesmas coisas na vida após a morte como na vida normal. Se uma pessoa morre, isso depende do seu gênero. Parentes ou amigos passam pelo túmulo 3 itens: um ícone, um cobertor, um tapete. Parentes e próximos seguem em procissão da casa para o túmulo, jogam um manto no chão, colocam itens de primeira necessidade e álcool no túmulo. Para o encontro com os parentes, em casa, os espelhos são cobertos por 40 dias. É interessante que os ciganos até têm uma bandeira nacional, Romano Estiago. Foi adotada em 1971, quando o primeiro Congresso Mundial de Ciganos aconteceu em Londres. A descrição da bandeira está ligada à cultura indiana. O campo é dividido em 2 partes. As cores simbolizam a terra e o céu. No centro da bandeira está a roda Dharma vermelha, a roda do Dharma, que também está na bandeira da Índia. A interpretação é a seguinte: a terra representa o mundo material, o céu o espiritual e a roda a vida cigana. A cultura cigana não é apenas rica, mas também única. Nela é possível encontrar elementos do patrimônio cultural dos povos dos países onde conseguiram viver. Tome como exemplo os contos de fadas. Entre seus personagens estão bruxas e mortos-vivos. Essas imagens podem ser encontradas tanto nas histórias mágicas dos hindus, quanto nos bem conhecidos heróis do folclore russo, como os espíritos domésticos e os Leshi. A cultura cigana, por sua vez, influenciou o desenvolvimento da música clássica e contemporânea europeia. Em algum momento, na Andaluzia, uma região autônoma da Espanha, com a ajuda do dinâmico folclore cigano, surgiu o flamenco, um estilo musical completo. Hoje, essa apaixonante tradição de canto e dança dos habitantes do sul da Espanha está incluída na lista de obras-primas do patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. No outro extremo da Europa, no século XVIII, o amor do famoso compositor Ferenc Liszt pelo folclore cigano se refletiu no famoso ciclo de piano Rapsódias Húngaras. Além disso, o grande compositor escreveu o livro Ciganos e sua música na Hungria. E já no final do século XII, na França, a família cigana Reis formou o grupo Gypsy Kings, vibrante e muito bem sucedido. É provável que todos já tenham ouvido o grande sucesso Bamboléu. Esta é uma das obras conhecidas do artista primitivista Henri Rousseau, A Cigana Adormecida. E no ano de 1976, o diretor moldavo Emil Loteanu filmou Tabor se vai aos céus, um popular filme soviético que quase 65 milhões de espectadores assistiram em um ano. No ano de 1600, o filme de Boris Sobolev, O Tempo dos Ciganos, foi lançado, o que causou outra onda de ciganofobia. A maior parte do filme é composta por entrevistas com pessoas reais, ciganos comuns e representantes da muito pequena inteligência cigana. O último afirma que o problema não é com os ciganos, mas, ao contrário, os ciganos têm problemas com os que estão ao redor. Eles são maltratados, não são permitidos a trabalhar, espalham informações negativas sobre eles. Após cada declaração, Sobolev mostra traficantes de drogas já presos ou detidos por tráfico de drogas. Em algumas famílias, todos os adultos estão na fila, independentemente da idade ou nível de desenvolvimento. Isso não afeta a propensão para o crime. A mensagem do filme é que existe um grupo étnico e social bastante grande na sociedade que não reconhece a autoridade do Estado e suas leis. Por exemplo, a cena de um corte de energia recorrente entre os ciganos que viajam em carros, mas fundamentalmente não querem pagar pela luz. Ou o casamento de adolescentes de 13 anos. Essas pessoas não apenas se opõem ao mundo ao seu redor, elas estão sinceramente convencidas de que estão agindo corretamente e que nenhuma outra vida existe. A educação poderia mudar o modelo de comportamento, mas os ciganos não permitem que seus filhos estudem, mesmo que eles queiram. Surge um círculo vicioso. Os mesmos cenários são reproduzidos por muitas gerações sem mudanças. E por isso, aqueles que não querem nem negociar itens proibidos, nem viver na pobreza, saem para sempre do mundo cigano. Eles se rebelam. Bem, e se continuarmos falando sobre filmes, aqui está outro fato interessante. Um dos papéis mais populares em filmes no segmento de língua russa, na verdade, não era sobre um cigano. No filme Snatch,
Brad Pitt interpreta um dos papéis principais, e seu personagem é Mickey, um cigano. Mas tudo está na tradução, não exatamente precisa do original. O filme tem várias traduções russas, e na maioria delas, a frase "com os ciganos, há um problema" está presente. É impossível entender o que eles estão dizendo, eles não falam nem irlandês nem inglês. No entanto, se você prestar atenção na trilha sonora original, eles não falam em romani. Os ciganos no filme são os nômadas, como são chamados os viajantes irlandeses em inglês. Eles são realmente, às vezes, chamados de ciganos irlandeses. No entanto, esse nome não tem nenhuma relação real com os ciganos e é usado apenas por causa de um estilo de vida semelhante. Modernidade. Até que ponto isso pode ser considerado? A população total de ciganos no mundo é estimada em 18 milhões de pessoas, das quais cerca de 10 milhões se identificam como ciganos na Europa, nos países da União Soviética. Agora, a maioria vive na Romênia e na Bulgária. Após a adesão desses países à União Europeia, o espaço sem visto europeu foi seriamente testado para a resistência. Os nômades voltaram a invadir as cidades da Europa Ocidental com consequências similares às da Idade Média. Claro, mais humanos. No ano de 2010, o presidente da França, Sarkozy, após os distúrbios causados pelos ciganos, anunciou o fechamento de mais de 200 acampamentos ciganos e a repatriação de imigrantes ilegais para a Romênia e Bulgária. Muitos partiram voluntariamente, com assistência financeira da França, 300 euros por adulto e 100 por criança. Eventos semelhantes ocorreram na Alemanha e em outros países da União Europeia. A cidade moldava de Soroki é considerada a capital não oficial dos ciganos. O nome não vem de pássaros, mas se traduz como pobreza. A cidade está situada na margem direita do rio Dniester, dividida em duas partes. Os ciganos vivem na colina e os moldavos na parte baixa do vale. Os ciganos vivem em Soroki desde o século XIII, mas a construção em larga escala de palácios locais só começou nos anos 70 e 80. Por mais estranho que pareça, esta colina cigana é uma atração não oficial da Moldávia. Os turistas vêm aqui principalmente para ver as maravilhas arquitetônicas e se familiarizar com a vida do povo que não tem uma pátria. A maioria das casas em Soroka são edifícios de 2 ou 3 andares inacabados no estilo asiático. Se uma mistura sem gosto de colunas, varandas, telhados piramidais, cúpulas, estátuas da Grécia Antiga e símbolos religiosos pode ser atribuída a qualquer estilo. No entanto, se de um lado da cerca estão os palácios, do outro lado das altas cercas começa a sujeira e a decadência. Contudo, temos aqui nosso próprio Capitólio, construído como uma cópia do americano, e nosso próprio Barão Cigano. Após a crise dos anos 90, até mesmo os ciganos ricos dos anos 40 não conseguiram manter seus palácios, e a maior parte deles permaneceu inacabada. Eles enriqueceram e se espalharam pelo mundo afora. Atualmente, a população da colina cigana só aumenta significativamente durante os feriados. No Dia Internacional dos Ciganos, 8 de abril, na Páscoa, no Natal e no Ano Novo, os ciganos retornam para casa de todo o mundo, buscando se reunir com suas famílias. A Páscoa é uma das principais festas, pois os ciganos da Europa viveram por muito tempo em Bizâncio e a maioria segue a ortodoxia. Existe até uma piada que os ciganos assaram um pão tão grande que foram multados novamente por construção ilegal. E, a propósito, sobre os ciganos reais. Este é Alf Best, o cigano mais rico da Europa. Ele nasceu na Grã-Bretanha e aos 10 anos começou a ajudar seu pai a negociar asfalto. Abandonou a escola aos 12 e aos 14 começou a revender carros e vans. Hoje em dia, o nome Alf Best é principalmente associado à empresa. Ela constrói e gerencia parques e clubes de golfe. Best agora tem tudo. Uma propriedade de 6 milhões de libras, helicópteros pessoais e é o 382º mais rico do Reino Unido. Seu patrimônio é estimado em 31 milhões de libras esterlinas. Porém, na maioria dos casos, os ciganos modernos vivem na pobreza. Assim, se parece o quarteirão mais perigoso da Europa. Na cidade eslovaca de Košice, está localizado o maior gueto cigano da Europa, o distrito Luniknov.
De acordo com dados oficiais, cerca de 65 mil pessoas vivem lá, e segundo dados não oficiais, 10 mil. É sabido que até 15 ciganos podem viver em um único apartamento. Os serviços de gás, água e eletricidade foram cortados aqui porque a maioria dos residentes não pagou o aluguel e as contas. A saúde também está em um nível baixo. Doenças como hepatite, vírus da imunodeficiência humana, diarreia, tifo e meningite são comuns. Porém, há uma escola e um jardim de infância aqui. Lunik 9 tem sua própria linha de ônibus. No entanto, o transporte quase não entra profundamente. Devido aos frequentes ataques de residentes agressivos, os motoristas de ônibus que atendem esta linha recebem um pagamento extra por trabalhar em condições perigosas. Vale ressaltar mais um detalhe crucial. Há muitas evidências e prisões de ciganos pelas autoridades federais de vários países em relação à distribuição de substâncias ilegais. Além disso, ninguém sabe o verdadeiro tamanho do tráfico, já que muitos acampamentos e caravanas se movem livremente pelos países. A condição de muitos ciganos ricos é frequentemente associada a essa fonte de renda em histórias populares. E assim chega ao fim a nossa história. Escreva nos comentários o que você pensa sobre os ciganos. E até o próximo vídeo em nosso canal. Legendas.